Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de português de hoje vai começar aí com as correções das páginas 36 e 37 da apostila 4, que foi aí nossa tarefa de português. Então, depois de vocês terem lido João Pé de Feijão, né, era para responder a interpretação do jogo rápido. Então, número 1, qual a diferença entre a história que você conhecia do João e do Pé de Feijão e do cordel que vocês leram? Então, a diferença não se encontra na história, mas sim na maneira como ela é contada. No cordel, a linguagem é elaborada com ritmo e rimas, e o texto é organizado em versos. Na primeira estrofe, o vocábulo ele está destacado. Como se classifica esse pronome? Que termo anterior ele substitui? Então, ele é um pronome pessoal do caso reto e ele substitui João do primeiro verso. Na segunda estrofe, os termos destacados são sua e nossa. Como se classifica esses pronomes? E o que eles indicam? Sua e nossa são pronomes possessivos e indicam a posse sobre algo, a mãe de João e a vaca da família dele, respectivamente. Na terceira estrofe, o pronome demonstrativo esta acompanha qual substantivo e o que ele indica. Esta acompanha o substantivo vaquinha e indica que a vaca está perto de quem fala. Na página 37, complete as frases com os pronomes adequados, considerando as indicações entre parênteses e o contexto apresentado. Então, ontem encontrei meu antigo professor de literatura, disse-lhe que aprendi a gostar de ler. Letra B, pense no agora. Essas são palavras que devemos considerar seriamente. A professora nos pediu para entregar nossas tarefas antes do feriado. Luiz e Mariana sempre foram concorrentes na escola. Apesar disso, são melhores amigas. Patrícia correu para devolver o meu livro na biblioteca. Se ela não tivesse feito isso, eu teria pagado uma multa altíssima. Então, essas aqui foram as correções, né? Da página 36 e 37. Então, agora nós vamos ver aí o que são figuras de linguagem. Então, gente, figuras de linguagem, né, também é chamada de figuras de estilo, e elas são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Tá? Então, a função das figuras de linguagem são essas, né, fazer a comunicação torná-la mais bonita, dando maior ênfase na frase. Então, a primeira figura de linguagem que nós vamos ver é a metáfora. Ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Nesse caso aqui, a palavra como não pode aparecer na frase. Tá? Ela vai ficar subentendida. Então, a vida é uma nuvem que voa. Então, isso é uma metáfora. Eu não posso colocar aqui a vida é uma nuvem... como uma nuvem que voa, porque se eu colocar a palavrinha como, ela já vai passar a ser comparação e não mais metáfora, tá? Então, cuidado com isso. A diferença da metáfora para comparação é exatamente a palavrinha como na frase. Então, se fica subentendido a palavra como, mostrando que é uma comparação, mas sem a palavra como, é uma metáfora. Se aparecer a palavra como, aí já é a figura de linguagem comparação, que é essa que nós vamos ver agora. Tá? Então, ela é explícita. Ao contrário da metáfora, como eu já disse para vocês, fica explícito a palavra como, ou assim, tal, qual, ou assim, tá? Então, seus olhos são como jabuticabas. Então, a palavrinha como aqui me mostra que é uma comparação mesmo explícita. A outra figura de linguagem que nós vamos ver é a personificação, ou também chamada de prosopopeia. Ela é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Então, por exemplo, quando eu falo o jardim olhava as crianças sem dizer nada, é uma personificação. Por quê, gente? Porque o jardim, ele é um ser irracional, né? Então, ele não tem como olhar as crianças, porque esse sentimento é de humano, né? Quem olha é um sentimento humano. Então, o jardim olhava, quando eu falo que o jardim olhava, eu estou tornando aí a frase uma figura de linguagem chamada personificação, tá? Então, quando eu dou qualidade, sentimentos humanos a seres não humanos, eu estou fazendo uma personificação. A outra figura de linguagem é hipérbole,
e ela corresponde ao exagero intencional na expressão. Então, quando eu falo quando quase morri de estudar. Ninguém morre de estudar, né, gente? Isso é um exagero. Estou morrendo de fome. É outro exagero, né? Então, quando eu coloco uma palavrinha que mostra um exagero intencional na expressão, a gente chama de hipérbole, que significa exagero de algo. Temos ainda o pleonasmo, que é uma figura de linguagem que consiste na redundância, né? Ou seja, trata-se de uma repetição de palavras com o mesmo significado na mesma oração. Então, chovia uma triste chuva de resignação. Então, já falei que chovia aqui. Para que eu vou repetir chuva do outro lado? Então, quando eu falo isso, eu estou fazendo uma redundância, ou seja, uma repetição de palavras ou significados na mesma oração. Tá? Quando eu falo sair para fora, se eu já saí, obviamente é para fora, né? Eu subi para cima, a mesma coisa. Se eu estou subindo, tem que ser para cima. Isso é chamado de pleonasmo. Depois nós temos o polissíndeto, que é o uso repetitivo das conjunções, principalmente da conjunção e numa oração. Canto e canto, o presente e também o passado e o futuro. Olha o tanto de e que se repetiu aqui na mesma oração. Então, isso é um polissíndeto, tá? É a repetição das conjunções, em especial da letra E. A antíntese, né, que é formada pela aproximação de ideias com sentidos opostos, que contrastam aí entre si, mas que não são possíveis. Por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, eu estou tendo aqui o que? Uma oposição, tristeza e felicidade dentro da mesma oração. Então, quando acontece isso, essa aproximação de ideias com sentidos opostos, chamamos de antíntese. Diferente do paradoxo, tá? Que é o emprego de palavras que, mesmo com sentidos opostos, se juntam no mesmo enunciado, criando um efeito de contradição, ou seja, uma ideia vai excluir a outra. Então, estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Então, vocês podem notar aqui que os sentidos são opostos, juntam no mesmo enunciado, porém tem um efeito de contradição. Eu falo uma coisa e ao mesmo tempo eu falo outra na mesma oração. Estou cego e vejo. Se é possível, se você está cego, como que você vai ver? Né? Arranco os olhos e vejo. Não tem como, né? Se você não tem olho, como que você vai enxergar? Então, isso aqui chamamos de paradoxo, tá? Por enquanto, são essas figuras de linguagem que nós vamos ver. Tem várias outras, tá? Mas vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Agora vamos fazer atividades aqui da nossa apostila 4. Então, façam aí a página 37, momento de ortografia, e a página 39, tá? 37 e 39, para que possamos corrigir aí na nossa aula simultânea às 16 horas, tá bom? Então, às 16 horas eu vou entrar simultaneamente para fazer correções com vocês, tá bom? Então, até lá!